Boa noite, graça e paz a todos. Mais uma vez, uma alegria estar aqui. E, claro, tem que partilhar com os irmãos mais uma vez a respeito da vida, pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Isso é muito bom, sempre muito bom. Hoje vai ser um pouco diferente. Eu gostaria que vocês tivessem um pouco de paciência. Na verdade, eu não vou fazer tópicos como se fosse uma aula, mas eu vou contar um pouco da minha experiência e como é que eu chego aqui nesse desejo de estar falando a respeito de Cristo, vivendo, etc. É um pouco da história e, ao mesmo tempo, nós vamos falar a respeito da pessoa, da vida e da obra do nosso Senhor. Boa noite. Bom, eu sei que muitas pessoas podem mandar esse vídeo, então eu vou começar dizendo: meu nome é Luciano Barreto Nogueira de Moura, pastor Luciano Barreto, e sou pastor em Brasília, casado, pai de 2 filhos, Hilário e Gabriel, avô de Maria, Miguel, Daniel, Raquel e Antônio. E, graças a Deus, sou filho, irmão, amigo, e que Deus nos abençoe. Espero que vocês curtam, compartilhem bastante. Isso vai ajudar, não só a divulgação da palavra, mas ajuda o nosso canal no sentido de podermos ter mais relevância no YouTube e nas redes sociais. Então, graça e paz a todos. Já agradeço a presença daqui dos irmãos e irmãs que estão aqui. Vou fazer os comentários ao final. Vou olhar os comentários ao final. Sintam-se todos abraçados. A Mariângela, o Edson, o pastor Queiroz, Rodolfo, Valdisson, Vani, enfim, sintam-se todos abraçados, Nívia. E meus irmãos e irmãs, é muito, muito, muito importante essa questão da gente compartilhar, curtir e comentar. Comentar é importante, a gente vai acessar alguns comentários ao final, né? Eu queria que os irmãos tivessem à vontade para também fazer perguntas, questionar algumas coisas, então. Tá bom? E aí, ao final, eu vou também cumprimentar todos aqueles que chegaram um pouquinho depois. Tá bom? Deus abençoe todos. Começamos, como sempre, orando, porque, afinal de contas, é o nosso Senhor, por meio do seu Espírito Santo, que há de nos conduzir em tudo que fazemos, principalmente aquilo que diz respeito à sua obra e ao seu reino. Vamos orar, então? Deus maravilhoso Pai, nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que o Senhor abençoe esse momento. Como o Senhor tem abençoado nossas vidas, cuidado de nós, livrando-nos de todo o mal, livrando-nos dos homens maus. Pai Santo, perdoa os nossos pecados, guia-nos, prepara nossos corações e mentes para que a Tua palavra, como uma semente frutífera, seja multiplicada 30, 60, 100 vezes. E mais do que tudo, Senhor Deus, que façamos sempre a Tua vontade. Ó Pai Santo, em tudo nós te damos graças. Da redenção ao nosso resgate final, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A irmã Claudete e irmão José Aricoque, Nívia. Bom, meus irmãos, eu gostaria de começar hoje contando um pouco de como é que essa questão, que para mim é muito cara, a respeito de Jesus começa. Quando eu me entendo por gente e fui, claro, catequizado pequenininho, né? A figura de Jesus já era muito importante para mim, porque era aquela mensagem, aquela imagem que tinha sido passada para mim, não só na minha infância, mas no momento em que eu começo a descobrir mais e mais a respeito de Cristo, essa pessoa, para mim, tinha uma importância e tinha um significado extraordinário. É claro que, como todo jovem, esse valor, esse peso, essa importância varia de acordo com a sua maturidade. E, claro, com o entendimento que se tem dele. E, mais do que tudo, com o tipo de relacionamento que você desenvolve com Cristo. E, claro, eu passei um tempo afastado dessa minha caminhada, dessa minha busca.
Mas acontece que Deus tem um plano na nossa vida. E eu, aos 16 anos, assisti um culto numa igreja batista, a Igreja Batista Sião, em Salvador. E lá eu comecei a perceber como as pessoas estavam absolutamente inteiradas a respeito daquilo, como elas tinham uma integração muito forte, e num culto eu assenti a um apelo, né? Eu concordei, levantei a mão, fui, recebi uma oração e tal. Mas outro tempo afastado, claro, eu fui criado numa família católica, né? Eu acho que já contei aqui que eu, pequenininho, ia para a igreja com meus pais e meu pai me colocava nos ombros, porque eu cansava, as perninhas curtas, e, e a brisa do domingo de manhã no meu rosto era, e a sensação de estar no ombro do meu pai, me sentindo amparado, forte, aquilo para mim era a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando, e aí eu vou dar mais outro salto, eu dei um salto para trás, eu pequenininho, eu dou um salto para frente. Quando eu fui achado por Cristo, a primeira imagem que me veio foi exatamente essa. Eu nos ombros do meu pai, recebendo aquela brisa gostosa da manhã. E essa segurança e esse prazer de estar com meu pai, com a minha mãe ali, né? Mas nos ombros do meu pai, nessa segurança que ele me dava, foi a mesma sensação quando eu fui resgatado pelo Senhor e compreendi com quem eu estava lidando pela primeira vez. Então vejam, eu dei saltos ao longo da minha vida para mostrar para vocês que não importa o tempo, eu sempre tive essa questão que me chamava, era uma coisa assim impressionante. Isso me chamava o tempo inteiro. Andei por vários caminhos, mas num determinado momento da minha vida, um momento muito difícil até, já casado, pai de filhos, eu me encontro com pessoas cristãs, uma senhora e uma jovem que era noiva de um professor de um cursinho preparatório para o Banco do Brasil, e eu vou estudar com elas, porque eu tinha conhecimento, né, de matemática, contabilidade, economia, etc., e elas de outras disciplinas, né? Só que aí, estudando, e essas duas pessoas, todas duas cristãs, crentes, uma era da comunidade aqui em Goiânia, estava morando na Bahia recente, e a outra, irmã Leila, era presbiteriana, e é até hoje, graças a Deus, nos encontramos não só no Banco do Brasil, porque ambos passamos no concurso, como também temos uma amizade de muitos anos. Pois bem, e foi essa pessoa, a irmã Leila, esposa do Cássio, irmão querido também, que apresentou a Gina, que foi a pessoa que se tornou mãe, vamos chamar assim, né, na fé da minha esposa. Mas elas falavam de Cristo o tempo todo, elas falavam da igreja, elas falavam da fé, e elas sabiam que eu não tinha essa fé, claro. Então, no intervalo, que era um cafezinho com um pãozinho feito ali e tudo mais, um chá, tinha isso. E eu lembro que uma tarde eu saí e disse: eu quero ter essa fé. Eu quero crer nesse Cristo como essas pessoas creem, porque eu via muita fé nelas. E eu queria isso, eu não queria só o entendimento, eu queria esse relacionamento. E aconteceu algo interessante, porque eu terminei por muitos caminhos, eu não vou aqui contar 60 anos de vida, mas por muitos caminhos, eu fui trabalhar, já tinha sido aprovado no concurso do Banco do Brasil, não tinha sido chamado ainda, fui trabalhar na área de sistemas, numa empresa no polo petroquímico, e lá conheci um homem, um jovem irmão na época, que me apresentou uma comunidade cristã. E nessa conversa sobre Cristo, eu fui aprender a respeito de cada tópico da vida de Cristo. Foi uma experiência muito interessante. Porque eu vejo uma Bíblia grossa, grande, uma Bíblia Vida Nova, uma coisa gigante na mesa dele. Pergunto para ele a respeito da Bíblia, se ele lia, se ele estudava, e aí ele perguntou se eu tinha alguma curiosidade sobre isso. Aí eu brinco que eu dizia muito isso. Eu sou um perseguidor de Cristo. Essa pessoa hoje não está mais no Evangelho, mas naquele tempo ele estava.
e juntamente com outro irmão, o Zé Roberto, lideravam um grupo de homens de uma igreja, de uma comunidade em Salvador, na Bahia. E aí foi que eu fui tendo contato, não só com a questão do discipulado, mas fundamentalmente a respeito de Cristo. E ele focava, porque essa comunidade, esses irmãos da igreja em Salvador, como tem aqui também a igreja em Brasília, etc., eles têm um programa de discipulado, de estudo, de ensino, de comunhão, de relacionamento, é uma coisa muito forte, muito bonita. Pois bem, e aí eu fui, eu estava mais gordinho do que o que eu costumava ser, e aí ele falou assim, bom, a gente pode, de manhã, antes do trabalho, né, porque a gente pegava o mesmo ônibus para ir para o polo petroquímico, a gente pode conversar e tal, e vamos dar uma caminhada, vamos correr, não sei o que e tal, maravilha. Só que nessa ida para o trabalho, eu fui apresentado a um conjunto de textos que eram cartelas com um versículo bíblico e atrás uma breve explicação. E esse conjunto de estudo, de catequese, tinha por título Jesus, sua vida e sua obra. Para uma pessoa que tinha esse desejo, essa sede, que se dizia perseguidor de Cristo, né? E é engraçado que quando eu fiz minha primeira comunhão na Igreja Católica, é claro, porque a minha família era católica, eu fui premiado com uma pequena lembrança, porque eu respondi tudo a respeito da vida e obra de Cristo rapidinho. Aquela coisa, né? Da catequese, e eu fui o que acertei tudo. Então, assim, eu tinha essa coisa, isso com 10 anos de idade, eu tinha essa coisa comigo. Quando o camarada me apresenta Jesus, sua vida, sua obra, eu disse, bom, é aqui mesmo. É aqui que eu quero saber. Porque eu tinha tido essa conversa com um Jesus que eu imaginava que eu conhecia, mas que eu ansiava conhecer de fato. E é interessante que eu sempre digo que não somos nós que encontramos Cristo, porque ele nunca esteve perdido, éramos nós. Ele nos achou, ele nos encontrou. Nós éramos as ovelhas perdidas. Nós é que andávamos, né, desgarrados como ovelhas sem pastor. E o que é que o Senhor faz? Ele usa seus servos e servas para nos alcançar. É como fazer uma figura aqui, né? A ovelha perdida, fujona, cai no buraco e o Senhor vai tirá-la do buraco com o seu cajado, o seu bastão, aquele gancho, né? Esse instrumento, eu posso dizer que são os irmãos e irmãs, que são usados por Deus para nos tirar do nosso caminho, né, torto ou no buraco. E também são os irmãos e irmãs que nos exortam, disciplinam muitas vezes. E também são os irmãos e irmãs que são usados por Deus para nos tratar, né? E o próprio Senhor Jesus, que dispensou para nós o seu Espírito, o Espírito Santo, nos trata também. Então nós temos uma relação maravilhosa, tanto com ele, quanto na nossa união com os irmãos e irmãs. E quando essa pessoa me apresenta, né, esse jovem, minha líder, né, da igreja, me apresenta o título Jesus, sua vida e sua obra, aquilo para mim, pum, foi um baque. Mas eu não sabia o que me esperava. O que esperava por mim era algo muito, mas muito mais consistente e que cria um alicerce, e criou um alicerce muito grande na minha fé. E esse conjunto, Jesus, sua vida e sua obra, começa com um texto bem curto, citando o Evangelho, dizendo: aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. Mas a pergunta que vem logo em seguida é: como andaremos como Jesus andou, se não soubermos como foi a sua vida e a obra de Jesus? E eu acrescento: como vamos conhecer, saber como ele andou, se não o conhecermos, se não andarmos com ele? E veja, Jesus não veio
aqui para nos apresentar uma verdade. Ele não veio aqui para apresentar uma ideologia. Afinal de contas, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,6. Ou seja, ele não só é a verdade, não é um conjunto de dogmas. Isso, obviamente, de doutrina, de teologia, isso tudo está lá no texto sagrado. É verdade isso. Mas toda a revelação do texto é para nos apresentar aquele que é a revelação última de Deus. Isso está lá em Hebreus, né? Antes, tendo nos falado pelos profetas, apóstolos, hoje fala pelo Filho, não é assim? Então, veja, todo o propósito é esse. Então, alguém que, como eu, estava andando desgarrado, já começa a tomar esse impacto. Olha, peraí, se você quer saber e você quer andar como ele andou, você tem que conhecê-lo, conhecer a sua vida, a sua obra. E entender que isso não é apenas um conjunto de verdades para que você as use quando for útil ou necessário. A questão é conhecer aquele que é a verdade. Não é ter apenas uma nova vida, mas é ter um relacionamento com aquele que é a vida. E não é um caminhar em santidade, mas é estar naquele que é o caminho. E estar nele, caminhar com ele. E saber que só ele pode nos levar ao Pai. Né? E aí é que essa forma do discipulado já me pegou aí de cara. Né? Não tem muita filosofia, é direto no ponto. Né? Saber quem ele é, de onde ele veio, né? O que ele falou, o que ele fez, onde ele está e tudo mais. Isso tudo está nesse material que eu tinha nesses cartões. Eu estou aqui relembrando, acompanhando um texto que é desse princípio. Né? E notem, é por isso que eu disse que esse encontro de hoje, a gente vai falar de muitas coisas a respeito de Jesus, mas eu quero apresentar a minha primeira experiência real com aquele que era e que há de vir. Real em que sentido? Real de tê-lo visto, revelado claramente no texto sagrado. Claro, na vida dos irmãos e irmãs também, porque a comunidade era uma coisa muito boa assim, de relacionamento. Né? Os irmãos tinham uma camaradagem muito boa, enfim. E aí vejam só, a primeira coisa que a gente aprendia nesse caminho era que Jesus existia antes de todas as coisas. Ora, esse título eu tinha que guardar. Isso aqui eu estou dizendo como é que eu era, como é que eu fui discipulado, catequizado. Jesus existia antes de todas as coisas. Qual é o versículo bíblico? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, ou por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1, de 1 a 3. Ora, eu tinha que chegar para o meu mentor, o discipulador, e não só dizer que Jesus existia antes de todas as coisas, mas tinha que apresentar o texto bíblico. Notem que essa é uma forma de fazer-nos conhecer Jesus bem efetiva e direta. E está lá no texto. Né? E aí, a partir disso, você começa a refletir a respeito de quem ele de fato era. Ora, mas ele não era aquele que nasceu em Belém? Não é? Nós, de alguma maneira, não começamos nossa vida como quando somos gerados nos ventres de nossas mães, etc. E essa era a explicação que vinha depois, num outro texto, né, maior. Mas ele apresentava Jesus dizendo, não, mas com Jesus não foi assim. Então já apresenta Jesus como Deus, o Verbo encarnado, aquele que nunca foi criado, que sempre existiu, mas que encarna. Sim, e ele que criou todas as coisas. Então, vejam que nesse momento, e está lá em Colossenses 1, de 15 a 17, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. É muito importante a gente enxergar essa coisa dessa forma,
para que a gente entenda, né, como é interessante essa forma de evangelizar, sabe? Porque você vai tendo consciência de quem Jesus é no texto sagrado. Né? Tudo foi criado com ele: dominações, tronos, principados, potestades. Né? Tudo foi criado. Ele é antes de todas as coisas, como está em Hebreus 1, de 1 a 3. Então, notem, meus irmãos e minhas irmãs, que eu já fui recebendo uma injeção na veia. Ele existia antes de todas as coisas. E qual era o conhecimento imediatamente seguinte? Tornou-se homem, né? Encarnou. E aí está em João 1, 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aqui eu faço uma pequena pausa. Uma pequena pausa. Quantos de nós ensinam aos novos convertidos ou aqueles que estão chegando na nossa igreja dessa forma? Quantos de nós? Quantos de nós apresentamos primeiro aquele que era, que é, que há de vir, aquele que é a pedra de esquina, a cabeça do corpo, que é a igreja? Quantas igrejas começam por aí? Não. As igrejas normalmente começam, e eu não estou aqui fazendo uma crítica a isso, eu estou, na verdade, apresentando algo que pode ser um começo muito bom para novos convertidos ou catecúmenos, aqueles que estão chegando na igreja. É apresentar aquela pessoa que é. Tudo bem, eu sei, a igreja tem uma declaração de fé. A igreja tem uma declaração de fé que nos apresenta quem é Deus, quem é a palavra, o que é a igreja e todos os nossos pontos de fé. Mas começar apresentando a Cristo, que é o cabeça da igreja, eu achei isso assim maravilhoso. É claro, eu aplico a declaração de fé, eu aplico o conhecimento do discipulado, do estudo da nossa denominação, mas, vez por outra, eu volto a essa base, porque eu acho que é necessário, é fundamental que a igreja conheça o seu Senhor. Né? E aí ele tornou-se homem, é a passagem não só de João 1,14, mas o apóstolo Paulo, em Filipenses 2, de 6 a 8, não só diz que ele se torna homem, mas que ele também existia como Deus antes. Ele faz um resumo. Né? É que devemos ter, né, no verso 5, né, devemos ter a mesma disposição que Cristo Jesus, que, subsistindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Coisa que devia aferrar, uma coisa que ele devia se apegar, porque, afinal de contas, ele é Deus, é o Senhor. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando-se na forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é uma verdade maravilhosa. O Verbo eterno, Criador de todas as coisas, encarna e assume a nossa forma. Lembra que a gente falou da questão das doutrinas e heresias na semana passada. Esse método, essa forma de a gente sempre estar apresentando Jesus, ela é anti-heresia. Ela é anti-heresia, porque a pessoa, quando recebe essa revelação, de fato e de verdade, ela pode até mas perguntar como é que é esse esvaziamento. Mas ela não vai dizer que o esvaziamento é deixar de ser Deus. Ela não vai dizer que o esvaziamento é abrir mão de todos os atributos que o definem como Deus, né? Onipotência, onisciência, onipresença. Que foi o que eu disse que nós estudaríamos hoje, né? Mas eu entendi que era melhor, e até minha esposa até sugeriu, disse, olha, Lu, conte a sua história, conte a sua experiência. E aí eu não encontrei forma melhor de contar a minha experiência em relação ao que Jesus representa para mim, do que contar como é que eu cheguei a essa questão. E veja que hoje, depois de muitos anos mesmo,
depois de muitas referências bibliográficas que eu mostrei aqui para vocês e outras tantas, eu ainda olho para a simplicidade desse estudo e encontro um bom alimento, alimento sólido. E entendo que é isso que nós devemos buscar. É esse conhecimento, sabe? E entender que há coisas que nós não vamos compreender, porque elas são mistério. Elas são mistério. E elas são mistério porque Deus assim determinou que fosse. Então, eu não vou compreender o mecanismo de encarnação. E não é esse o propósito. Mas eu vou saber que houve a encarnação. Então, tornar-se homem é o segundo ponto. O primeiro é existir antes de todas as coisas. Segundo ponto, tornou-se homem. Né? Boa noite a todos que chegaram um pouco depois, pastor Jair, irmã Clara, enfim. Eu estou aqui contando a história de como é que eu, ao longo da minha vida, sempre busquei a Cristo. E quando eu fui discipulado pela primeira vez, e eu estou apresentando aqui os tópicos da minha catequese, do meu discipulado. O primeiro tópico, como eu já falei aqui, para os que já estavam, era apresentar Jesus. Pum. Mas olha, se você quer conhecer Jesus, você tem que saber quem ele é. E se você quer andar como ele, você tem que saber como ele andou, o que ele fez e quem ele de fato é, para que você tenha um relacionamento real, não de ouvir falar, não é? Ah, eu te expulso, né? Em nome de Paulo, né? Que conhece a Cristo, enfim. Você não tem experiência, você não conhece a Cristo, então você precisa conhecê-lo. Então, o primeiro tópico, ele existia antes de todas as coisas, e a gente tem as passagens bíblicas dizendo claramente que ele existia antes de todas as coisas. O segundo tópico que eu aprendi no meu discipulado, e nessa catequese, né, nesse processo, detalhe é o seguinte, detalhe é que eu tinha que recitar, decorar o texto bíblico. Nas nossas reuniões em grupo, já fluía, era natural. Toda questão, discussão, estudo e revisão, ou apresentar algum tema num grupo, né? Nós tínhamos a palavra arraigada no nosso coração. E não era uma mera decoreba, porque essa palavra, e Jesus é a palavra, promove e promoveu, né? E promove transformação. Então, todo começo, na minha opinião, né, na igreja cristã ou no cristianismo, tem que ser naquele que é o caminho, a verdade e a vida, é Cristo. Eu sei, eu sou aquele que tem uma série de vídeos a respeito de outras tantas coisas, mas eu espero que ao longo quem está me acompanhando desde o começo, tenha notado que eu sempre estou colocando Cristo no centro da minha vida. E no centro das nossas conversas aqui. E uma coisa que eu aprendi também, muito cedo no cristianismo, é ele que tem o trono, que tem a primazia na minha vida. Então, se eu quero começar a conhecer a Cristo, eu tenho que ir naquele lugar onde ele se revelou, nas Escrituras. Então, ele tornou-se carne. E é importante salientar, assim, essa disposição, né, do Verbo eterno se tornar homem. Meus irmãos, minhas irmãs, isso não é brinquedo, não. É algo extraordinário. Porque imagina, você se transformar numa formiga, né, ou num verme, e vai viver lá como formiga. É claro, formiga não tem alma no sentido que o homem tem, nem consciência, mas imagina, você virar um nada, uma bactéria, até se fosse o caso. E esse esvaziamento é um esvaziamento da glória dele. Mas ele continua sendo o Verbo eterno. E isso é muito importante para que a gente entenda que conhecer Jesus
né? Aí eu brinco, né? Conhecer Jesus é tudo. Isso é um título de outro livro, tá? Conhecer Jesus é tudo. É importante conhecer a palavra e conhecer a esse Cristo. A esse Jesus que dividiu a história no meio, que é presente em nossas vidas. Então, primeiro ponto, ele existia antes de todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por ele. Segundo ponto, ele tornou-se homem, ele encarnou. Ou seja, ele vem e torna a vida do homem, agora, quando na encarnação, cada vez mais próxima de Deus, porque ele é a imagem do Deus vivo. Esse mistério, nós não vamos entender agora, já entendo que não. Mas nós podemos desfrutar do mistério. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não tenha afinidade conosco, não tenha empatia, não esteja conosco. Agora, se você quer ser cristão, então você é um imitador de Cristo, um cristinho. Ora, se você sabe que ele existia em todas as coisas, que ele se tornou carne, e você entende que se você quer imitá-lo, você tem que entender que ele teve uma vida perfeita e irrepreensível. E já aceito a reprimenda de dizer, pastor, mas nenhum de nós, teremos uma vida perfeita e irrepreensível. Sim, verdade, fato. Se nós acharmos que nossa vida perfeita e irrepreensível é uma vida perfeita e irrepreensível a partir de nós, de modo próprio, né? Uma coisa que é inata a gente, é que a gente tem condição de, por nossa própria força e ânimo, ter uma vida perfeita e irrepreensível. Bom, de fato não temos. Ora, ele teve uma vida perfeita e irrepreensível, para mim, soa como? Tente imitá-lo. E mais, una-se a Cristo de tal forma que você já aprenda a imitá-lo. Aí como é que eu vou imitar Cristo? Eu não sou Deus, eu não sou o Verbo encarnado. Pois é, mas você pode imitar o entendimento das pessoas. Você pode imitar a paciência, a longanimidade, a firmeza nas colocações, o cuidado e o amor. Você pode imitá-lo sendo um instrumento para desfazer as obras do inimigo, para trazer a verdade, para apresentar a Cristo, apresentando, portanto, Deus às pessoas. E quando esse tópico chegava, teve uma vida perfeita e irrepreensível, eu aprendia na hora que tinha um verso para dizer. E qual era esse verso? Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. 1 Pedro 2,22. Tem que estar assim, ó. Ou seja, ele se torna homem, mas como homem, mesmo tendo se esvaziado, ele não faz a sua própria vontade, ele faz a vontade do Pai. Ele foi obediente até a morte. Ele é o último Adão, aquele que é perfeito. Então, ele não faz a sua vontade. É nesse sentido que a vida dele também é perfeita e irrepreensível. Obviamente que ele não vai pecar. Ele não poderia pecar, isso é verdade. Mas não significa que ele não fosse tentado realmente. Então, ele está entregue à vida no mundo sem, contudo, se contaminar. Então, ele nunca cometeu pecado. O inimigo tentou Jesus. Para quê? Para que ele fizesse a sua própria vontade. Para que ele manifestasse poder. Né? Mas ele disse não. O meu propósito aqui é cumprir a vontade do meu Pai, que quer que eu me torne servo e caminhe para ser o cordeiro, no sentido, no tempo, né? Porque ele é o cordeiro morto antes da fundação do mundo, mas no tempo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, se ele teve uma vida perfeita e irrepreensível, eu tenho que compreender também, esse era o terceiro tópico, que ele fez uma obra tremenda e grandiosa. E aí entra uma questão que nós vamos tratar mais na frente,
é que ele atua por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que unge a Jesus. Eu quero dar mais uma paradinha aqui para lembrar o seguinte. Lembrem que o contexto é Luciano, 20 e poucos anos, eu já era pai, né, casado, pai, ansioso por conhecer a Cristo, mas mais do que tudo, ainda completamente perdido com alguns conflitos, mas uma vontade, um desejo, uma sede muito grande de conhecer a Cristo de verdade. Então, esse roteiro, essa forma, estava me colocando com os pés firmes num solo sólido, em terra firme, que é a palavra, no sentido de que agora eu estou pisando em terra firme. Não são filosofias, nem conversas, nem elucubrações, nem imaginações, não, é terra firme. E eu tenho o fundamento na palavra para isso. Então, essa forma de você discipular, de você catequizar, de você ensinar a respeito da vida de Cristo, ela é muito eficaz, muito eficaz. Porque isso entra no seu coração, fica decore mesmo, né? De coração. A paz do Senhor, meu irmão. Graça e paz. O pastor Sidney, né, o pastor presidente da nossa conferência, está aqui conosco. Louvado seja Deus. Então, veja. Primeiro tópico. Jesus existia antes de todas as coisas. Segundo, tornou-se homem. Terceiro, teve uma vida perfeita e irrepreensível. Quarto, fez uma obra tremenda e grandiosa. Ora, para uma pessoa que está começando como eu estava começando, cada passo se descortinava um universo para mim. Se descortinava um universo, o universo era uma coisa assim extraordinária. Né? E aí, qual é o texto bíblico? Está em Atos 10, 38. Diz assim, e aqui é importante para que nós, enquanto igreja, cristãos individualmente, mas enquanto igreja, aprendamos uma das funções cruciais para a nossa vida. Vejam bem, concernente a Jesus de Nazaré, está em Atos 10, 38. Assim, lembrando sempre que nossos encontros, a partir dessa série, estejam com a Bíblia, um papel e uma caneta ou lápis na mão. Porque ficar partilhando o texto bíblico, às vezes demora muito. Né? Então, veja bem, Jesus fez uma obra tremenda e grandiosa. Então está dito, em Atos 10, 38, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E essa revelação não está dizendo que ele deixou de ser, ou a natureza divina dele se afastou. Não, muito pelo contrário. Jesus de Nazaré, então vamos pensar nessa natureza humana, ele encarnado, ungido com Espírito Santo e poder, liberta e cura os oprimidos do diabo. Lembram do momento em que ele está em Cafarnaum e que ele abre o texto de Isaías e ele fala, né, da libertação, os cativos, etc. Esse cumprimento dessa profecia e, claro, o que Jesus realizou na sua vida, nos dá uma dimensão extraordinária de com quem nós estamos lidando. Ou seja, na vida de Jesus, a gente não admira somente a santidade dele. Isso é um texto na explicação daquele discipulado de catequese que eu participei. Mas também o poder que ele manifestou no seu ministério. Fez sinais, prodígios, milagres, curou enfermo, ressuscitou, deu vista a cego, ressuscitou morto, andou sobre as águas, multiplicou alimentos, pregou as multidões, fez quietar o vento e o mar, fez discípulos e ensinou os discípulos a agradar a Deus, o Pai. E isso é interessante porque, veja, das obras extraordinárias, tudo mais para nos fazer caminhar para quem? Para o Pai, por meio dele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus existiu antes de todas as coisas. Tornou-se homem. Teve uma vida perfeita e irrepreensível. E fez uma obra tremenda e grandiosa. Olha a sequência.
E aí eu seguia. Ah, detalhe. Agora vamos aqui a um detalhe. Chegou um ponto que no final de semana, as reuniões da igreja, né, que eu frequentava eram à tarde, né? Então, domingo de manhã cedo, eu precisava me exercitar mais, porque logo que eu casei, né, casamento faz isso com a gente, né? A gente engorda pra caramba, né? Chegou um ponto que eu não consegui emagrecer mais não. Mas nesse período, com 20 e poucos anos, emagrecer era fácil. E aí o que é que acontecia? Eu tinha lá os meus cartõezinhos, as cartelinhas, né? Que eu tinha o tema, o texto bíblico e uma breve explicação, mas eu tinha que ter isso decorado. Agora imagina fazer isso correndo, sabe? Tudo bem, um trote tranquilo, que dava para você falar, mas era um trote. Minha gente, eu nunca tive em tão boa forma, não só porque eu era jovem, mas porque essas corridinhas me deram. Nesse período eu estava com 3 pulmões, como dizem, né? Estava com 3 pulmões. Mas mais do que isso, eu estava com 3 pulmões, mas eu estava inspirado, no sentido de eu estar super motivado com essa descoberta desse Jesus maravilhoso. E mais do que isso, eu estava entusiasmado, né? E aí eu vou explicar mais ou menos. Entusiasmado, dizem que a palavra, dizem, né, que a palavra é assim. En para dentro de tus é teos, asmos, respiração, né? Então, entusiasmado é estar com Deus, né? Você tá inspirando isso, né? Olha só que coisa interessante. E aí, eu lá, correndo e recitando os versículos, e os temas e os versículos. Gente, isso fez um efeito em mim, e eu sei que minha mãe está me assistindo. Teve um efeito muito bom, mas eu me tornei uma metralhadora de versículos. E aí, nas conversas e discussões na minha família, meu pai, minha mãe, meus tios, etc., em finais de semana que íamos todos para a casa dos meus avós para ficar por lá e tal, na verdade, minha avó já havia falecido, né? Minha avó havia falecido alguns anos antes de eu casar. Mas estavam lá meus tios, todo mundo, e a minha família, a despeito de ter tido uma raiz católica, mas cada um tomou o seu rumo, tem ainda católicos, tem outros que são mais espiritualistas, etc. E sempre vinha o tema a respeito de religião, vida após a morte, etc, 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 etc. Bom, mas agora eu não era aquele que eu ficava ali pensando, meditando e tentando refletir a respeito de algumas ponderações. Eu simplesmente tinha um versículo bíblico para metralhar ali na hora, né? O exemplo das formigas, rapaz, eu aprendi nessa época que eu estava sendo discipulado, né? Ou formiga ou um verme, né? Você imagina, é uma coisa absurda, né? Você imaginar você se tornar uma formiga, né? Formiguinha Z, lembra? Chegar lá para libertar as formigas das outras e tal, né? Aquele filmezinho. Mas enfim. Ora, eu agora estou entendendo que esse Jesus de Nazaré, que existia antes, esse Jesus, que existia antes de todas as coisas, que tornou-se homem, né? Jesus de Nazaré, que teve uma vida perfeita e irrepreensível, também fez uma obra tremenda e grandiosa. E ele libertou pessoas, ele curou, ele fez prodígios, ele fez milagres, ele apresentou e fez coisas que só Deus faria. Ele trouxe pessoas à vida. E fez tudo para quem? Para agradar a Deus. E nos ensinou isso, né? Ora, e ele fez tudo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu hoje estava conversando com minha esposa a respeito disso. Quando Jesus condena escribas e fariseus que estavam dizendo que as obras que ele fazia era de Beelzebub, por parte de Satanás, do inimigo, ele está dizendo, olha, tudo bem, vocês podem atacar, ofender, né, caluniar o Filho do homem. Vocês podem fazer isso. Mas pecar contra o Espírito Santo não tem pecado, não tem perdão. Existem muitas interpretações a respeito desse pecado contra o Espírito Santo. Dentro daquele contexto imediato, o que me parece, eu aprendi também assim, com pessoas que têm
maestria na língua grega, teologia, etc., é que os camaradas estavam atribuindo a Beelzebu, ou Baal-zebu, uma obra que era do Espírito Santo de Deus. Então eles achavam que estavam ofendendo a Cristo, mas eles estavam ofendendo era o Espírito Santo. Porque era por meio de Cristo que o Espírito Santo atuava para fazer os milagres, né? Isso é interessante porque Jesus não abandonou os seus atributos divinos. Onisciência, onipotência, onipresença, não. Mas ele realiza tudo no poder do Espírito Santo. E aí entra uma coisa interessante. E aí eu vou dar um pequeno parênteses de coisas que nós vamos tratar mais lá na frente, mais dentro de uma discussão mais teológica. Esse livro, né? Esse livro do James Dunn, Jesus de acordo com o Novo Testamento, ele traz umas coisas muito interessantes a respeito dessa atuação de Jesus, né, quando andou aqui nesse mundo, né? Então, eu entendi, e lá eu, né, correndo no domingo de manhã cedo, depois voltava para casa, tomava meu banho, tomava meu café, ficava com a minha família, passeava lá, à tarde ia para a igreja, tal. Nessa época minha esposa ainda não ia para a igreja comigo. E isso é outra história que eu vou contar depois. Essa é outra história, aguardem. Tem muita história. E aí, aquilo já estava entranhado em mim. E eu me tornei uma metralhadora de versículos. A ponto de minha mãe me chamar a atenção, dizer, filho, tudo bem, ok, eu sei da sua fé, do seu amor e tal, mas tá ficando complicado, tá ficando chato, né? Porque cada coisa que diziam a respeito de Jesus, eu tinha um verso, e outras coisas. Eu fiquei uma metralhadora de versículos. E claro que, como todo encontrado por Cristo, a paixão tira a nossa sobriedade, às vezes, né? Ou a maioria das vezes, ou sempre. E nesse sentido, a ânsia, a avidez de querer mostrar para as pessoas que eu mais amava nessa face da terra, na minha família, mostrar aquela coisa maravilhosa que estava acontecendo comigo, eu fazia essa coisa talvez de uma forma meio atabalhoada e terminava ficando chato. E em vez de apresentar esse Cristo maravilhoso, que estava me tratando, transformando a minha vida, transformando a minha mente, transformando o meu olhar sobre o mundo, as pessoas, sobre todas as coisas, mais do que tudo, eu devia entender que ele estava fazendo isso de uma forma amorosa, cuidadosa, acolhedora, e não com uma metralhadora de versículos que parecia apenas confrontar e não apresentar esse Cristo. Aí eu me recolhi um pouco. Porque eu sempre gostei da discussão da apologética, mas eu fui perceber isso. Minha mãe me chamou a atenção disso. Minha mãe, na época, ainda não estava batizada, né, nas águas, né? Mas ela, claro, mãe é mãe, né? Mãe tem essa percepção. Ela sabe perceber quando o filho está saindo da linha, mesmo quando ele está em Cristo Jesus, né? Pois bem, então, lá vou eu, nas minhas corridinhas, nas caminhadas, nos encontros nos lares, aprendendo cada vez mais a respeito de Cristo. E isso colocou a Bíblia nas minhas mãos. E depois colocou a Bíblia no meu coração. Para depois colocar a Bíblia na minha mente. Pensando, não, primeiro na mente, depois no coração, bom, eu não sei. Eu sei que, para mim, estava lá. Agora fazia parte de mim aquilo. Agora eu já não me via senão sendo cristão. Não é? E aí eu aprendi que ele existia antes de todas as coisas, que ele se tornou homem, que ele teve uma vida perfeita e irrepreensível, que ele fez uma obra tremenda e grandiosa, mas até aí isso já estava encharcado, né? Desse Cristo. E aí, o quinto ponto, morreu pelos nossos pecados, portanto morreu pelo meu e pelo seu pecado. E aí entra uma questão de que eu já não conseguia mais viver sem esse Cristo, sem estar com ele. Mas agora eu tinha que entender que eu não tinha vida sem ele de fato. Por quê? Porque sem ele eu era morto nos meus delitos e pecados, né? E aí eu tinha que decorar alguns versículos, né? O primeiro deles, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Olha só que coisa maravilhosa isso. Olha que coisa tremenda. Porque aquele que nunca pecou, o Verbo encarnado, encarna e morre e recebe o meu e o seu pecado. Aí agora, a minha mente, que já estava tratada, as vendas nos olhos tinham caído, porque o Espírito Santo faz isso, agora entra um sentido muito maior. E o sentimento que vem é misericórdia. Misericórdia. E esse sentimento me fez descer as águas. Aqui, ó, no quinto tópico. Isaías 53, 5 e 6 diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 5 e 6. E vejam, e eu tinha esses dois versículos de cor. Né? Ora, agora, minha vida, aí agora sim, foi uma conversão total. Por quê? Porque aquele que um dia acreditou que eu precisava buscar a minha salvação, seja por boas obras, seja por um processo reencarnatório, porque eu também tive uma base espírita considerável. Eu li muito, não é dizer que eu li pouco, não. Eu li muito. Divaldo Franco, Chico Xavier, eu li outros livros espiritualistas. Eu entrei numa corrente da doutrina da teosofia, e um dia eu vou explicar para vocês o que significa isso, que unia uma série de conceitos e pensamentos, era reencarnacionista, tinha muita influência do budismo tibetano, tinha muita coisa do hinduísmo, mais do que tudo, tinha uma visão de uma espiritualidade de autopurificação, etc. e tal. Então, assim, eu fazia e repetia mantras, né? Claro, depois eu havia a tradução, né? Em tibetano. Eu tinha um, um, tipo um rosário, né? Era uma concha, uma conta, um colar chamado nome de decretos, eu fazia essas repetições. Graças a Deus, Deus tirou da minha mente. Né? Mas tem uns aqueles que a gente repetia mais, que ainda de vez em quando eu lembro, como agora disse até os. Eu ainda tinha os livros e todo o material, e não só, mas tinha de budismo tibetano, tinha uma biblioteca CDs, Cristo. E aí entra a história do batismo, que é uma sobre a nossa vida, né? A internet falhou? Não sei. Eu não, eu tô achando que a internet não falhou, não.
muito ruim. Eu estou voltando aqui, ó. Estou voltando. Travou. Pois é. Tá sumindo demais. Vejam só. Eu espero que vocês estejam me ouvindo agora. Eu tinha dito à minha esposa que eu ia cancelar essa de hoje, sabe? Porque ela já estava oscilando muito mais cedo. Né? Mas, enfim. Então, eu não sei onde vocês perderam, mas eu acho que gravou o que eu falei no intervalo. Não sei, não tenho certeza. Qualquer coisa eu volto na próxima semana. Foi os Buda, pastor. Brincadeira. Não, não duvido, não. Você sabe, minha irmã, que há uma batalha espiritual muito grande nisso. Há uma batalha espiritual. E eu não podia, eu tinha que. Olha, a coisa era tão séria que eu tinha que devolver todo o material se eu abrisse mão daquele troço lá. Né? Pois é, quando começou o budismo, exatamente. Então, eu vou repetir a questão do budismo. Eu fazia todos esses mantras. Só que quando eu me converti, eu peguei todo esse material e taquei fogo. Por quê? Porque eu tinha aprendido que todos pecaram, destituídos da glória estavam, porque o salário do pecado era a morte, porque eu entendi que a ressurreição de Jesus era a garantia da minha ressurreição, né? Então, assim, o homem perdeu a comunhão com Deus e precisava restabelecê-la por meio de Cristo. E, claro, isso inclui, e é fundamentalmente, o batismo, que é uma declaração pública de que você morreu para a vida passada e que você volta agora em Cristo Jesus. Você é imerso nele. E aí, quando eu aprendi sobre a ressurreição, ele ressuscitou, o qual Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que ele fosse retido pela morte. Está em Atos 2:24. Ora, se a morte de Jesus está coberta de glória, quanto mais a sua ressurreição. Então, a ressurreição de Jesus, eu aprendi então isso no 6º tópico, é a vitória sobre a morte. A ressurreição de Jesus produz também a fé nele e nos livra da morte, a garantia. A ressurreição de Jesus é fundamental para a nossa união com ele. E esse é um ponto. Eu tinha renunciado a todas as coisas, eu taquei fogo no meu material. Eu tinha muito material de teosofia, budismo, etc. E eu fiz uma loucura muito grande, viu, gente? Eu peguei esse material todo que eu deveria devolver a essa sociedade, a esse grupo que eu pertenci. Eu deveria devolver o material. Eu não podia ficar com o material se eu renunciasse, como eu renunciei. Mas eu fiz diferente. Olha, se não serve para mim, não serve para ninguém, né? Então eu entendi isso, eu entendi a batalha espiritual que a gente estava inserido. O que é que eu fiz? Peguei todo o material, joguei numa lavanderia, daquelas de louça, gente. Sabe aquele tanquinho que as mulheres, e homens também, limpam a roupa, que tem aquele negocinho assim ondulado e parecendo uma pia embaixo? Pois é, nós tínhamos um no nosso apartamento que era de louça. Eu joguei tudo ali dentro, peguei 1 litro de álcool e taquei fogo. Menino, o fogão subiu e esquentou a ponto de trincar o tanque, ou a lavanderia. Fez tá! Quando trincou, eu vi que eu tinha feito uma bobagem, né? De jogar fogo ali. Eu tenho que tacar no lixo e tacar fogo no lixo. Aí eu abri a torneira para apagar o fogo. Então imagina que todo o meu material teosófico, né, das escolas teosóficas, de mistérios, de budismo, disso, daquilo, aquilo outro, virou uma lama de cinza e papel e um negócio horroroso. E eu peguei aquele lameiro todo, porque aquilo era uma lama espiritual de fato, e joguei num saco de lixo e joguei fora. Porque agora eu era uma outra pessoa, eu tinha ressuscitado em Cristo Jesus, né, no sentido lógico, porque eu morri e nasci para uma nova vida. Então, eu aprendi que a ressurreição de Jesus é a base para a nossa ressurreição. Então, como eu me batizei, eu abri mão de tudo aquilo, taquei fogo e tal, eu entendi isso. Então, eu agora tinha que andar como uma pessoa ressurreta. Sabe? E aí glorioso é Jesus. Então, vejam, essa foi a minha caminhada. E foi como eu comecei a entender que eu não posso andar como cristão sem Cristo.
Está entendendo? Eu não posso andar como cristão sem Cristo. Então, só recapitulando, né? Isso é muito importante. Ora, mas ele não foi só. Ele não só ressuscitou. Ele foi exaltado. E aí eu tinha um versinho na cabeça. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, do que estão nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 9-11. Então, assim, olha que coisa maravilhosa e tremenda. Eu comecei a pensar, olha só, Jesus, só recapitulando, existiu antes de todas as coisas, tornou-se homem, teve uma vida perfeita e irrepreensível, fez uma obra tremenda e grandiosa, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, né? Foi exaltado. E por último, e não menos importante, para fechar já em cima da hora, ele voltará. Então, foi para mim uma nova vida, completamente nova. É um olhar o mundo diferente. Por essa razão é que essa série, Quem Dizem Que Eu Sou, é um marco também na minha vida. Porque eu não diria que é um retorno, mas é uma nova reflexão, um novo caminhar com Cristo, agora na maturidade, né? Ou na velhice, na idade mais avançada. E eu olho para aquele começo e vejo em mim hoje, e eu vou falar de mim, tá? Porque foi o exemplo que eu tenho. Com aquela fome e sede de conhecer cada vez mais a Cristo. Essa série, Quem Dizem Que Eu Sou, é esse momento do Luciano, de 20 e poucos anos, que abriu mão de toda a caminhada espiritualista para ser de Cristo. E aí eu volto e digo a vocês, a partir da próxima semana, eu acho que talvez esse devesse ser o primeiro vídeo dessa série. Por isso eu nem coloquei título nele. Então, eu acho que se eu fosse fazer uma sequência, eu vou ver se eu consigo fazer nessa ordem, talvez eu devesse fazer esse vídeo como o primeiro de todos. Mas eu quero que vocês compreendam, talvez, mas Deus sabe todas as coisas, nesse momento, para entenderem que toda a lógica, todo o desejo de compreender a Cristo através das Escrituras e também daquilo que se escreveu sobre as Escrituras, de homens que antes de mim, antes de todos nós, pensaram, refletiram, meditaram, tiveram uma vida com Cristo. Além de tudo isso, é um desejo enorme de que todos nós tenhamos intimidade com Ele, que sejamos unidos a Cristo e que essa união transforme nossas vidas e a vida de todos aqueles que passarem no nosso caminho, que caminharem conosco, que a gente ama, aqueles que de alguma maneira tiverem contato conosco, eles devem não só perceber, mas eles devem receber e sentir o amor que nós temos por Cristo Jesus e em Cristo, o quanto nós amamos também o irmão e o próximo. E essa tem que ser a vida. E aí, lá do começo, né? Como é que eu posso conhecer Jesus se eu não... Nós seguimos essa nossa caminhada e nós vamos falar de tudo isso. Vamos falar da obra dele, dos seus ofícios como sacerdote, profeta e rei. Nós vamos falar de como esse esvaziamento se deu no sentido do que ele continuou a ser, do que ele da sua obra. Vamos
E agora nós vamos falar da obra dele, em um determinado momento. E, claro, seguimos até a nossa união com ele, né? Na sua volta. Deus abençoe todos. Até a próxima sexta-feira, o próximo sábado, né? Porque já é sábado. Deus abençoe. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que era, que é e que há de vir. Porque nele existimos, vivemos e nos movemos. Porque somente nele temos vida, e vida e abundância. E a vida eterna é essa, que devemos conhecer a ele e ao Pai que o enviou. Como? Vivendo no Espírito, que nos foi dispensado por ele, para que não caminhássemos como órfãos nesse mundo. Deus abençoe todos. Um feliz sábado. Forte abraço. Antes que eu chore.